Viva, está com o Hora da Verdade. A nossa convidada de hoje é a Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde, a quem agradeço a disponibilidade. Eu sou a Anabela Góis, comigo está a jornalista do Público, Ana Maia. Mais uma vez, bem-vinda. Doutora Rita, continuamos com excesso de mortalidade nos grupos etários acima dos 45 anos. Os dados que dispõem já apontam para uma descida das infecções respiratórias, nomeadamente da gripe A, ou é de esperar que esta situação ainda se mantenha por mais algum tempo? Boa noite. Os atuais dados que temos relativamente àquilo que são as infecções víricas, incluindo a gripe A e o número de óbitos, ainda nos continuam a preocupar e, portanto, é previsível que ainda esta semana não encontremos e não tenhamos a descida que estaremos à espera e iremos manter um excesso de mortalidade nos 65 mais e também nos 45-64. E é importante olharmos para estes dados no atual contexto daquilo que são as infecções respiratórias víricas em Portugal, do facto de ainda estarmos numa altura de grande atividade epidémica. Portanto, ainda temos um grande número de infecções respiratórias víricas e, por isso, ainda estamos numa altura que nos traz preocupação do ponto de vista de saúde. Mas como é que se explica esta mortalidade em grupos etários mais jovens, nomeadamente mais 45? Nós aqui, aquilo que estamos a fazer é uma análise destes óbitos. Importante, se calhar, pôr aqui alguns factos daquilo que podem ser pontos a integrar nesta avaliação e nesta análise do excesso de mortalidade. E já vou especificar um bocadinho mais aquilo que são os 45-64. Na questão dos óbitos, é importante olharmos, como disse, pelo facto de nós estarmos e tivermos um período de frio extremo e extenso, portanto aqui com a descida das temperaturas. Por outro lado, tivemos também esta grande atividade gripal. Não é pouco relevante olharmos para o subtipo do vírus da gripe que está em circulação, que é o subtipo H1, e este subtipo, e aqui já indo de encontro à questão dos mais jovens, é um subtipo que habitualmente tem, eu diria, alguma ligação e alguma mais, podemos ter maior número de infecções naquilo que naquilo que são as faixas etárias mais jovens e também alguma doença grave nos mais jovens. Mas isto é uma análise ainda preliminar, sendo que a análise está a ser feita, mas será também feita mais no final daquilo que é a época gripal. Mas esta variante está incluída na vacina deste ano? Está, e por isso é que este apelo que nós temos feito e temos organizado enquanto campanha de vacinação e continuamos ainda a fazer é tão importante para que as pessoas se vacinem. Não é importante só preparar, é extremamente importante, mas não é só importante preparar os serviços para a sua vacinação, é também importante esta consciencialização de que a população tem de fazer esta vacinação, tal e qual acontecia nos tempos de pandemia e antes disso e agora ainda mais. Mas neste momento a cobertura vacinal contra a gripe está abaixo daquilo que seria o esperado ou desejado. Temos por esta altura menos de 63% da população com mais de 60 anos vacinada. O que falhou? Acho que se calhar, se me permitem só aqui uma nota relativamente aos dados, nós estamos a fazer comparações sempre com 65 mais. E agora, a Ana disse muito bem, estamos a olhar para os 60 mais. Portanto, se fizermos exatamente a comparação deste ano com o período homólogo, que era um período diferente, sim, eu já vou explicar um bocadinho algumas das diferenças, mas se olharmos para o período deste ano com o período do ano anterior, a única coisa que temos de diferente são cerca de 3 pontos percentuais abaixo este ainda ano. Assim, 3 pontos percentuais. 3 pontos em número de pessoas é bastante, não é? Sim, mas temos um maior número. Se olharmos para o número de vacinas inoculadas, nós este ano tivemos o maior número de sempre de vacinas inoculadas do vírus do gripe. Também é maior, não é? Sim, mas se olharmos, por isso mesmo é que temos de encadear toda esta informação da melhor forma. Nós olharmos, para nós é importante olharmos para as coberturas vacinais, mas é importante compararmos aquilo que conseguimos e aquilo que é fundamental comparar.
Um outro ponto importante é nós percebermos que a campanha de vacinação ainda não acabou. É importante. Atualmente temos a população vacinada ainda esta semana, ainda a próxima semana e até ao final da campanha, mas eu diria que as próximas 2 semanas vão ser as semanas fundamentais para que a vacinação ocorra. Mas vai continuar a fazer esses apelos, porque notou-se na semana do Natal vacinaram-se mais 21.700 pessoas. É um sinal de que talvez a intervenção da doutora, quando aparece, resulte e as pessoas de facto se vacinem mais. A nossa estratégia foi exatamente começarmos a preparar aquilo que era a campanha, os serviços, até prévio à minha entrada dentro da Direção-Geral da Saúde, e no momento então em que integrei a equipa, começámos a fazer essa estratégia de comunicacional mais vocacionada, se calhar, naquilo que é a liderança da DGS. No início ainda, focado muito em campanhas também dos mídia e mais campanhas do social media, e depois mais à frente, a partir desde o mês de dezembro, que de alguma forma mais regular há um aparecimento exatamente para fazer também esse apelo que funciona. Mas eu diria que aqui não é apenas a Direção-Geral da Saúde que tem esse ponto de influenciar e de captar e de apelar às populações. Acho que é importante também que outras personalidades importantes também portuguesas que reforcem esta ideia e se calhar é um ponto que nós poderemos na próxima campanha de vacinação tentar, diria eu, adequar e melhorar este ponto. E esta estratégia de integrar as farmácias comunitárias na vacinação, este alargamento com mais vacinas da gripe nas farmácias comunitárias, ela está a resultar? Nós tínhamos um grande desafio no início da campanha de vacinação. Nós estávamos a sair de um período pandémico em que, mesmo em diálogo com outros países europeus e do Foro Internacional, dialogávamos e percebíamos que já estaríamos à espera daquilo que era uma hesitação vacinal ou até uma fadiga vacinal, fruto de 3 anos muito intensos de vacina e outras medidas de saúde pública. Neste sentido, para também melhorar este acesso, houve este alargamento, como disse, para as farmácias. Mas importante aqui referir que os cuidados de saúde primários continuam a ser o nosso ponto aqui importante nesta campanha de vacinação. Portanto, as farmácias e os cuidados de saúde primários são as pedras de toque e as pedras basilares para a campanha de vacinação. Eu diria que para já aquilo que nós temos visto é que existe uma adesão da população portuguesa a ir-se vacinar nas farmácias, mas no final da nossa campanha de vacinação vamos fazer uma avaliação mais profunda para ver o que correu menos bem, o que correu melhor e adaptar para a época seguinte. No ano passado, por esta altura, as vacinas que sobraram, portanto as que não foram dadas aos grupos de risco, acima, na altura aos 65 anos, foram oferecidas às pessoas mais jovens. Isso também vai acontecer agora? Nós estamos exatamente hoje mesmo e até ao final da semana a ultimar a nossa decisão. Portanto, aquilo que existe essa opção, estamos a pedir aconselhamento àquilo que é a Comissão Técnica de Vacinação Sazonal, porque aquilo que nós temos a certeza e pretendemos é assegurar que não há risco, não podemos causar risco. E mal nós tenhamos esse aconselhamento, iremos dar a luz verde para que seja feito esse alargamento. Mas quando fala em risco, está a falar do facto de repente, fazer uma distribuição para grupos etários que não estão dentro do leque dos considerados grupos de risco e, de repente, haver uma maior adesão à vacinação e não ter vacinas disponíveis, é isso? Eu diria que vacinas disponíveis nós temos. Esse trabalho já foi feito e, portanto, antes de nós, eu diria que antes de colocarmos à consideração uma medida, nós vemos sempre a sua execuibilidade. Portanto, dentro da questão das vacinas, nós temos vacinas disponíveis. Então, qual é o risco? Aqui tem mais a ver com a segurança. As vacinas são seguras para toda a população, mas, como sabem, tanto em Portugal como noutros países, nós, em campanha de vacinação sazonal e em campanha de vacinação maciça, portanto,
em população, nós utilizamos para aquilo que são, neste caso, 60 mais. E, portanto, é só ter a certeza que estamos dentro daquilo que são, eu diria a componente científica estar blindada, segura, e aí avançaremos. E Diria também, se me permite, claro, que estaremos muito proximamente e diria que talvez iremos realmente fazer esse alargamento. E quantas vacinas ainda temos? Nós, relativamente, eu perdoem-me, não tenho os números exatamente comigo, mas de Covid-19 sei que ainda temos um leque, porque tal como nós há pouco falamos um bocadinho daquilo que era a vacinação da gripe e não falamos da vacinação da Covid-19. A Covid-19 podemos olhar e ver que tem um decréscimo acentuado no caso da Covid-19, mesmo se compararmos os 65 mais em períodos homólogos, e portanto aí nós temos ainda um bolo, mas relativamente à gripe sazonal, ainda temos cerca... se calhar não queria muito avançar com números para não me enganar, porque eu gosto muito de rigor, mas ainda temos o adequado para vacinar um leque de grupo etário significativo ainda populacional. Ainda a propósito de vírus, a Direção-Geral da Saúde continua a recomendar o uso de máscara nos estabelecimentos de saúde e nos locais com mais gente. Tendo em conta esta evolução e os números na mortalidade, não seria de tornar a medida obrigatória? Eu diria que nós aqui temos de temos de olhar para isto como um bolo de medidas importantes. Portanto, nós temos algumas medidas, incluindo a utilização de máscara, mas não só, que nós, enquanto sociedade e enquanto saúde, não podemos, isto é uma lição aprendida desde a pandemia, descurar. Portanto, uma delas é aquilo que são o reforço das medidas de higiene básica, a lavagem das mãos, a etiqueta respiratória de tossirmos e espirrarmos para os cotovelos, isto ainda é importante. Ventilar os espaços e, portanto, ter atenção também a esta componente, e depois a utilização de máscara, no caso, se tivermos sintomatologia respiratória, isto não é apenas agora durante a época de inverno, mas também durante todo o ano, ou também se estivermos em locais, neste caso já quando estamos em atividade epidémica de gripe, em locais que sejam fechados com aglomerados populacionais. Portanto, neste sentido, eu penso que não é a obrigatoriedade não está em cima da mesa, mas a forte recomendação está e esteve desde o início, de acordo com os nossos normativos da Direção-Geral da Saúde e também por outras estratégias comunicacionais, que esta forte recomendação é algo que se deve seguir. Ainda falando na questão dos idosos e das doenças respiratórias, foi, entretanto, aprovada uma vacina para os adultos contra o vírus sincicial respiratório. A DGS está a ponderar ou a estudar a possibilidade de recomendar esta vacina para as pessoas mais velhas? Nós estamos a fazer o estudo daquilo que é uma imunização relativamente ao vírus sincicial respiratório. E isto nós temos de olhar sempre como um todo. Temos de olhar desde as crianças, e este já foi um tema que tem sido abordado com alguma frequência nos últimos meses, e também em todo o ciclo de vida, até ao idoso. Portanto, aquilo que neste momento nós estamos a equacionar, e aqui quando eu digo nós estamos, a Direção-Geral da Saúde, em conjunto com os seus parceiros, e aqui um órgão de aconselhamento, a Comissão Técnica de Vacinação, e também o Infarmed, com o estudo de custo-efetividade, que, uma vez mais, nós não podemos implementar algum tipo de medida sem termos a certeza que estamos a fazer aquilo que é o melhor enquanto sociedade, aquilo que é rigoroso, fiável e execuível do ponto de vista de serviços de saúde. E por isso nós neste momento estamos a fazer essa abordagem mais, portanto, global, não específica. Estamos a olhar para todas as esferas e muito em breve estamos a aguardar ainda o estudo de custo-efetividade do Infarmed, e depois então a Comissão Técnica de Vacinação irá dar o seu parecer final, porá consideração, e depois então será tomada uma decisão. Por falar em estudos, há muito tempo que se aguarda o relatório sobre a mortalidade materna, que em 2020 foi bastante alta. Quando é que este relatório vai sair?
Anabela, não lhe consigo dizer uma data específica, e isto não porque não é uma matéria importante, porque eu digo-lhe que nas minhas primeiras 2 semanas enquanto Diretora-Geral da Saúde, uma das primeiras questões foi exatamente ir buscar este tema da mortalidade. Fundamental perceber que cada óbito para nós é relevante, é importante. E se nós olharmos para os óbitos maternos, é ainda mais relevante, porque em saúde pública nós sempre os estudamos como eventos sentinela. São eventos que nos preocupam. E, portanto, desculpe só interromper, é porque podem servir de alerta para o funcionamento dos cuidados de saúde. Pode-nos servir a alerta por muito mais do que isso, mas também para cuidados de saúde. E por isso é importante que nós não podemos estar só a olhar nessa perspectiva, dá-nos um alerta global. Imagina, a mortalidade infantil olha-nos também para aquilo que são as condições socioeconómicas do país, e a mortalidade materna está também a olhar para o percurso da mãe em todos os cuidados de saúde, mas também pode ter também em conta aquilo que são outras condições mais do foro ambiental. Importante aqui referir que neste estudo ou nesta componente da mortalidade, aquilo que nós estamos a fazer e que exatamente estamos a avaliar essa informação, portanto já haveria um estudo, estamos a olhar um bocadinho para ele. E eu diria que aqui nós temos de ter alguma praticalidade, e por isso também já estamos a ver se, imaginem, há algum tipo de referencial para a saúde materna que necessita de ser, diria eu, atualizado, ou com base em algum ponto que venha desse estudo, o que é que nós iremos recomendar e colocar aqui para Portanto, ser feito. O estudo já está feito. O estudo foi um dos pontos que eu, agora sendo mais concreta, portanto, foi um dos pontos que eu já solicitei, ainda está a ser ultimado, e por isso eu diria que até ao final do primeiro trimestre deste ano já devemos ter alguns, não só os resultados desse estudo, mas também algumas recomendações com base naquilo que foi encontrado. E o mesmo para a mortalidade infantil? O mesmo para a mortalidade infantil. Uma vez mais, são dois, acho que tocamos aqui em dois daqueles que são temas importantes para a saúde pública, mas são realmente temas importantes, e são temas que nós temos de olhar uma vez mais para se os referenciais estão adequados, se aquilo que nós temos atualmente, o que é que realmente está a causar estes óbitos, ou este aumento em números, no caso da mortalidade materna e infantil nos dois, que são pequenos números, estamos a falar de pequenos números, mas uma vez mais são números importantes, são números que para nós interessam. Quando tomou posse, disse que queria modernizar a Direção-Geral da Saúde. Quais são os grandes objetivos estratégicos que tem? Eu diria que este objetivo de modernizar a saúde pública é um objetivo que vai em todas as suas áreas. Pela primeira vez nós temos uma Diretora-Geral da Saúde abaixo dos 45 anos, podemos ter mais no futuro, mas é a primeira vez que isso acontece, e por isso também devemos, se calhar, aproveitar esta ótica de mudança, ainda este impulso para trazer algumas diferenças àquilo que são a Direção-Geral da Saúde. Eu diria que existem esta ótica da modernização, é uma modernização na parte daquilo que é a qualidade, naquilo que são as emergências em saúde pública, naquilo que é a promoção da saúde e prevenção da doença, e mesmo até da informação e análise. Portanto, a modernização irá ser de uma forma mais técnica, mas também a modernização organizacional da saúde pública. E vou já focar-me na questão, exatamente, a questão dos objetivos, mas eu queria queria também fazer estes pontos, porque eu acho que, para além dos objetivos estratégicos que nós temos, desde que eu tomei posse, desde o início dos meus trabalhos, também houve alterações naquilo que é a organização, imagino, do sistema de saúde. E por isso vai ter um impacto, quer nós queiramos, quer não, naquilo que nós, da forma como implementamos os programas de saúde que temos na casa, naquilo que é a grande força motriz da saúde pública. A saúde pública de âmbito local está sediada nas unidades locais de saúde e também está a sofrer a sua reorganização. E, portanto, eu diria que alguns dos objetivos
que tinha inicialmente são objetivos também que foram se enquadrando neste novo paradigma, se bem que é importante sempre salientar que a Direção-Geral da Saúde olha para todo o sistema de saúde, mas os nossos braços são fundamentalmente também a saúde pública. E essa saúde pública não se faz sem reforço. Em reforço ao nível nacional, quer seja ao nível local, e este reforço é um reforço que é importante. Isto eu acho que valia a pena só chamar a atenção, porque mediante os nossos objetivos, nós temos sempre, eu sou muito prática, gosto de olhar para aquilo que nós conseguimos fazer. E aquilo que nós nos propomos fazer nessa modernização, no facto de nós termos uma reestruturação daquilo que é, ou daquilo que tem sido o nosso trabalho a nível da preparação e resposta a emergências e da qualidade na saúde, só se faz se também for feito este reforço. Não podemos só colocar estes objetivos, temos também de saber ou de que modo é que eles são execuíveis, de que modo é que nós os conseguimos monitorizar, avaliar e, portanto, olhar para aquilo que é possível também ser feito. Mas esta que é muito. divisão de poderes não acaba por desvalorizar a Direção-Geral da Saúde? Penso que está a falar relativamente à direção executiva e à Direção-Geral da Saúde. Exato. Eu acho que também depende muito da ótica que nós lhe damos. Nós, Direção-Geral da Saúde, com a Direção Executiva, temos um bom relacionamento, tal e qual temos com outras estruturas dentro do Ministério da Saúde e fora do Ministério da Saúde. A Direção-Geral da Saúde tem o seu papel técnico-normativo e um papel também de coordenação daquilo que são programas de saúde, e a Direção Executiva tem o dever e é um parceiro essencial e fundamental naquilo que é a operacionalização e a implementação. Por isso eu acho que nós não vejo isto como tirar poderes, mas sim como uma partilha, um trabalho conjunto, e que o estamos a fazer, e espero que continuemos a fazer com todas as óticas do sistema, não apenas com o Serviço Nacional de Saúde, uma vez mais. Mas este trabalho conjunto não confunde o papel de um e de outro? Eu diria que não. E também acho que, se houver confusão, cá estaremos para retirar essa confusão. E voltando aos trabalhos que ainda estão por apresentar, mas presumo que já sejam prontos, temos também o caso da norma de orientação clínica sobre a aplicação do teste de ADN fetal. Muitas grávidas aguardam, médicos também. É um teste que permite identificar a trissomia 21. A norma foi feita por peritos da Direção-Geral da Saúde, mas continua na gaveta. Quando é que vai ser divulgada? E não uma vez mais, nós temos um calendário, isto às vezes existe um calendário. Se calhar vou voltar um bocadinho atrás para dizer, quando entrei com uma gestão corrente daquilo que é a Direção-Geral da Saúde, e portanto o meu objetivo é ir pegando, e houve um momento, diria até um momento de um mês e meio, em que nós estivemos muito vocacionados para dentro a tentar perceber exatamente os pontos que são essenciais e prioritários. Esse é um ponto também que está incluído numa das medidas e numa das normas que nós precisamos que saia, mas relativamente àquilo que são outros, diria eu, outros tópicos da atualidade, e neste caso o excesso de mortalidade, a gripe sazonal, entre outros, e mesmo até a campanha de vacinação, nós iremos se calhar fazer essa publicação da norma um pouco mais tarde do que aquilo que seria de esperar. Mas ainda este ano. Em 2024, sim, ainda estamos no início. Desculpa, perguntava-lhe também pela questão das juntas médicas. A realização de juntas médicas para a avaliação de incapacidades tem sido um problema. No primeiro trimestre de 2023 existiam 80 mil pedidos pendentes. Quantos vão pendentes no final do ano, e se estas alterações recentes que aconteceram em termos de facilitação da atribuição de atestado de incapacidade vêm de facto resolver o problema? Ana, no caso das juntas médicas, a Direção-Geral da Saúde não é o órgão competente para as juntas médicas. Foi
durante alguns anos, portanto até há bem pouco tempo, mas não é o órgão competente nessa matéria. Portanto, aquelas que são as nossas competências são mais focalizadas na informação que está constante dentro daquilo que é o certificado, entre outros pontos. Portanto, em si eu não tenho essa resposta para a Ana, porque imagina, a Direção-Geral da Saúde é apenas responsável daquilo que são os recursos de junta médica e sabe que dentro daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, organizaram-se nas administrações regionais de saúde, que ainda não estão extintas, portanto organizaram-se essas comissões para a implementação e para realizarem as juntas médicas. E felizmente, diria eu, felizmente, esse trabalho, que não é um trabalho da saúde pública, foi retirado aos colegas de âmbito local e ainda bem que assim foi feito. Falando nessa questão da organização, que já tinha focado também, este modelo organizativo em unidades locais de saúde vai ajudar a saúde pública? Vai lhe dar um lugar ou, pelo contrário, não vai ajudar a que, de facto, a saúde pública ganhe a importância que devia ter? Eu olho sempre, diria que foi realizada. Vamos aqui também puxar um bocadinho esta componente da saúde pública. A saúde pública tem uma grande diferença ao nível tem uma grande diferença. Olha para aquilo que ou tem como seu objetivo um objetivo populacional e não individual e assistencial. Esta reorganização do Serviço Nacional de Saúde é uma reorganização que tem como grande objetivo a melhoria dos cuidados assistenciais. E, portanto, eu diria que aqui a saúde pública vai ser um parceiro importante, terá de encontrar também o seu lugar, todos nós em conjunto vamos ter de encontrar esse lugar da saúde pública dentro da unidade local de saúde e penso que esse lugar irá ser encontrado rapidamente e irão perceber a mais-valia de terem a saúde pública dentro das ULS. Porque a saúde pública não olha só para aquilo que é o planeamento em saúde, ajuda-nos a diagnosticar as necessidades da nossa população, mas também nos mostra e consegue-nos avaliar, consegue-nos monitorizar o estado de saúde da população e conseguimos perceber quais são as nossas prioridades. Por isso, eu não gosto muito de fazer prognósticos, não é? De o que é. Eu acho é que nós vamos ter de encontrar um modelo que seja benéfico também para a saúde pública e da minha parte e da parte da Direção-Geral da Saúde nós vamos ajudar a encontrar esse modelo e que coloque realmente a saúde pública no ponto importante e relevante para o sistema de saúde, que já o tem, mas que muitas vezes o nosso trabalho é ficado às vezes nas sombras. Por falar na sombra, temos aqui várias comissões para a reforma da saúde pública que foram criadas, que apresentaram documentação e a reforma continua parada. Portanto, isto não quebra um bocadinho esse otimismo que tem de que finalmente se deu o passo para que a saúde pública ganhe o seu lugar? Eu penso uma vez mais, não estando este tema da reforma, mas estando a Direção-Geral da Saúde a acompanhar, mas não estando a liderar este processo, aquilo que eu posso dizer é que não é um processo que esteja finalizado. E por isso eu mantenho o mesmo otimismo referente ao processo da reforma da saúde pública. Acho que ainda podemos, acho que ainda devemos e ainda é possível fazer este passo. Também com o atual contexto político, penso que não iria ser feita a reforma agora, já, e aquilo que é importante é que quando vier uma nova legislatura, consigamos colocar este tema como um tema prioritário. Voltando aos programas prioritários da Direção-Geral da Saúde, temos o das doenças oncológicas, que estava a fazer uma revisão da idade para o início do rastreio do cancro da mama. Vai avançar? Neste momento, no dia 27 de dezembro, houve a disseminação e houve aqui um despacho que realmente deu robustez a uma estratégia nacional para a luta contra o cancro 2030. Dentro dessa estratégia, nós temos uma componente, um grupo, focado apenas em rastreios.
O que é que desse grupo vai responder já à sua pergunta, o que é que deste grupo vai surgir? Nós vamos ter uma componente normativa da Direção-Geral da Saúde e uma operacionalização mais dos rastreios ligados ao programa, mas na ótica da direção executiva. No âmbito do parte normativa, nós vamos muito em breve, até ao final do mês, vai sair o primeiro norma de rastreio, não é ainda o da mama, mas o da mama, até ao final de abril, vai sair a norma, ou é assim que está planeado fazer, onde está contemplado, ou irá ser contemplado, exatamente estas faixas etárias, se vão 45 anos. Não, eu não estou a dizer que vão ser essas faixas etárias. Neste momento ainda está em discussão por aquilo que é os peritos, mas até ao final de abril, na norma, irá ser contemplado exatamente quem é que é a população elegível de rastreio. E o que vai sair agora será o do cancro do pulmão, da próstata e Não, estômago? o que vai ser agora é o cancro do colo do útero, seguido do cancro do colo retal e depois então cancro da mama, que são os 3 grandes rastreios que nós já os temos a decorrer atualmente em Portugal, e estes 3 rastreios carecem de um normativo para também se adequar àquilo que é, ou para termos a certeza que estamos a uniformizar práticas, a uniformizar também aquilo que é feito de norte a sul do país, quer seja do ponto de vista até logístico. E A estes questão deixa-me só, em relação a esta questão, por exemplo, do cancro do colo do útero, há uma revisão das idades ou é mesmo só uma questão de organização logística, técnica para dar essa equidade? O normativo foi equacionado, não é um dos pontos essenciais que está em discussão, mas quando se faz a elaboração de uma norma, olha-se para tudo. Nós não podemos apenas estar a discutir ou a idade, ou a parte mais, temos de fazer este teste, ou temos de fazer o outro teste. Portanto, aquilo que nós olhamos na norma é em conjunto, mas o tema da idade no cancro do colo do útero não é um tema, eu diria tão discutível como é noutras, como é este que é um facto. Portanto, a ideia é ser igual em todo o país. Para estes 3 cancros, nós temos de uniformizar práticas em todo o país. E em relação aos projetos piloto de rastreio dos cancros do pulmão, próstata e estômago? Esses projetos estão a ser, eu diria avaliados e incluídos numa discussão do Programa Nacional das Doenças Oncológicas, neste grupo que vos falei relativamente aos rastreios, e portanto até agora não tenho mais nenhuma informação, se calhar interessante para vos dar até este momento, mas está a ser avaliada e equacionada esses pontos. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, falando na questão dos recursos humanos e da adequação dos recursos humanos de acordo com o planeamento. Qual é o número de recursos humanos da Direção-Geral da Saúde? O número de pessoas que nós temos ou o número de quadro disponível? Quadro disponível. Diferente. É diferente. Nós temos por volta de cerca de 160, entre 160 e 170 pessoas. Portanto, este é o quadro atual da Direção-Geral da Saúde. E é suficiente? Eu não diria que estão todos ocupados. Primeiro ainda temos a ocupar todos os lugares, portanto temos ainda alguns para integrar. Temos algumas chefias ainda para integrar, este é um ponto que eu acho que é importante. Temos 2 concursos de subdiretor-geral que já foram solicitados, mas que ainda não estão abertos. Também não tenho essa informação, portanto aquilo que sei é que foram enviados para a CRESAP. Sei que na CRESAP está a dizer como um dos concursos muito brevemente, mas sei que também já o está há muito tempo. Mas estes 2 estão, sem dúvida alguma, vagos. Temos, felizmente, um subdiretor-geral em substituição e temos também outros lugares de chefia que eu diria que são fundamentais e que ainda não estão e que vão abrir muito em breve. Portanto, os recursos humanos são importantes. A Direção-Geral da Saúde, e isto é importante referir, por vezes é difícil atrair talento para a Direção-Geral da Saúde, e isto tem a ver com diferentes fatores. Não é pela missão da Direção-Geral da Saúde, que eu acho que é uma missão nobre, e por isso mesmo eu estou aqui, estamos muitos outros a trabalhar arduamente na persecução dessa missão, mas é difícil pela questão mais relacionada com a parte administrativa da função pública, nós muitas vezes atrairmos talento. Mas também quero dar aqui uma palavra de esperança, uma palavra de que
O intuito é tentar também ver de que modo é que nós podemos fazer mais e melhor na atração de talento e fazer uma proposta, uma vez mais, eu acho que vai ser a palavra mais ouvida durante esta execuível, é a minha palavra de eleição, para nós então conseguirmos também fazer atrair talento e gerir esta mudança, porque uma vez mais, para modernizarmos e para mudarmos, precisamos também de talento. Referiu o facto de ter menos de 40 anos. Em relação ao Subdiretor-Geral da Saúde, há alguma característica que gostaria que tivesse? Aos 2 subdiretores? Exato. Eu não tenho, ao contrário de muita coisa, eu não tenho nenhum ageísmo. Não pretendo que as pessoas sejam jovens, nem que estejam em diferentes faixas etárias. O que eu acho é que têm de ser competentes, têm de ser pessoas que tenham esta vontade, este espírito de missão, porque é um espírito de serviço público grande. É também importante nós sabermos que são lugares complexos, que têm dinâmicas, que para haver mudança também é preciso aqui alguma vontade de transformar, e por isso eu diria que têm de ser pessoas competentes, muito competentes, e que estejam disponíveis para serem, se calhar, na cúpula de decisão, serem pessoas disponíveis para a mudança. Estamos-nos a aproximar da data das eleições legislativas. Que compromissos gostava que o próximo governo assumisse relativamente à saúde pública e relativamente à Direção-Geral da Saúde? À Direção-Geral da Saúde, o compromisso que nós precisamos de continuar a ter, eu diria que existem compromissos novos e compromissos mais antigos, se assim posso apelidar. Um compromisso antigo é de nós mantermos esta necessidade de continuarmos a ter a nossa parte técnica a realmente ajudar a definição e o desenvolvimento das políticas públicas em saúde. Este é algo que nós temos de continuar a manter, que é importante. É nós termos aquilo que se designa por políticas públicas baseadas em evidência e termos isto muito bem definido. Acho que isto é um ponto importante. Para mais, se calhar, ligado àquilo que são a lista de desejos, tenho várias listas de desejos, mas aquelas que partilho convosco também para não ser muito extensa, mas diria que este reforço dos serviços de saúde pública locais tem de ser feito. O reforço também daquilo que é a Direção-Geral da Saúde, o reforço das suas... esta questão que ainda agora falei, da atração de talento, nós temos forma dentro da administração pública de promovermos e atrairmos talento, isto é relevante e muitas vezes só com componente mais, diria eu, política nós o conseguiríamos alcançar. Se me permitem também, acho que é importante nós olharmos para a Direção-Geral da Saúde não apenas como a casa que está sediada em Lisboa, na sua sede, mas como exatamente um puzzle que se junta a várias partes do país, desde o norte até ao Algarve, e termos assim também esta extensão da saúde pública em todo o território. Portanto, haver mais um uníssono daquilo que é a estrutura da saúde pública, eu acho que é um dos meus maiores desejos. Está então terminado este Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público, esta semana com a Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado, a quem agradeço mais uma vez Obrigada. Ter estado presente. Contámos com o apoio técnico do Rui Glória. Para a semana mais um convidado. Boa noite.